Olá, pessoal. Neste tópico, a gente vai falar sobre aspectos cognitivos que influenciam de alguma forma no processo da interação entre o usuário e o sistema computacional interativo. Esse tópico ele é bastante importante, tá? Obviamente que em um curso de IHC ou de design de interação, em um nível de graduação, a gente não pode se aprofundar tanto nessas questões cognitivas. Mas isso mostra, inclusive demonstra, aquilo que a gente já discutiu em outras aulas, né? Exatamente desse caráter multidisciplinar que existe no processo de design de interação e de IHC como um todo. Por isso que grandes empresas, as equipes de IHC, design de interação e até mesmo de engenharia de software, quando são tratadas de num único aspecto, envolvem profissionais também da área de psicologia, da antropologia, etc. Então, primeira coisa, o que é cognição? Essa é uma pergunta importante. E muita gente, eu imagino que alguns de vocês também, quando pensa em cognição, pensa logo em aprendizagem. E não está errado, tá? A cognição, o conceito de cognição está muito relacionado com o conceito de aquisição de conhecimento. Agora, como é que a gente adquire conhecimento? A gente pode dizer que é através de vários processos diferentes, tá? Que processos são esses? Percepção, atenção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento, linguagem, leitura, e assim vai. Então, todos esses processos são considerados processos cognitivos que, de alguma forma, nos ajudam a adquirir conhecimento. Consequentemente, é um processo que está associado à cognição. Um conceito importante é o conceito do livro, é um conjunto dos processos mentais usados no pensamento, na classificação, reconhecimento e compreensão para julgamento através do raciocínio, para o aprendizado de determinados sistemas e soluções de problemas. Existem basicamente dois tipos de cognição, que é a cognição experiencial e a cognição reflexiva. A cognição experiencial é aquela cognição em que está mais relacionada com a reação quando nós temos, quando realizamos alguma ação. Por exemplo, a gente realiza alguma ação em uma interface, tá? Ou em alguma coisa da nossa vida, e imediatamente, num curto espaço de tempo, a nossa mente já emite uma reação baseada naquela ação que a gente emitiu. Ou seja, é bastante intuitivo e rápido, tá? Já a cognição reflexiva é aquela cognição que nos faz ter que pensar, ter que raciocinar para tomar uma decisão. Então, neste processo de cognição reflexiva, nós precisamos utilizar o quê? Muito mais processos que estão relacionados com a cognição, como possivelmente percepção, atenção. Então, será que a percepção na cognição experiencial também não é utilizada? Sim. Mas certamente não, o raciocínio, juízo, imaginação, pensamento, esses estão mais relacionados com a cognição reflexiva. Então, isso demandaria um pouco mais de calma, algumas aulas, talvez, para a gente discutir todas essas possibilidades dos tipos de cognição. Mas a gente vai ver alguns processos e vocês vão ver como é que eles se relacionam com esses dois tipos de cognição. Então, por que nós precisamos entender os usuários? Então, o processo de cognição, a gente está estudando aqui, não é à toa. Tá? Por que a gente está considerando, Petrônio, esses processos cognitivos? Porque esses processos cognitivos são os processos que estão na cabeça e na mente dos usuários, e na nossa mente também. Então, consequentemente, nós, como engenheiros de software, designers de interação, profissionais da área de ciência da computação que trabalham com desenvolvimento de software, e mais especificamente na interação no computador, temos que nos preocupar com esses processos quando vamos projetar as interfaces computacionais, tá? Então, interagir com a tecnologia, com as interfaces, é um processo cognitivo, tá? Será que é mesmo? É. Se a gente pensar nos processos cognitivos, o que é que a gente faz quando a gente interage com interface? A gente lê, tá? A gente pensa, a gente percebe, a gente tem atenção em alguns elementos da interface. E o que são esses elementos, esses processos que eu falei? São todos processos cognitivos. Então, consequentemente, a gente tem que conhecê-los minimamente para poder considerá-los na hora de projetar as interfaces e os sistemas computacionais.
Então, a gente tem que levar em consideração os processos cognitivos, é o que está dizendo aqui, tá? Fornece conhecimento sobre o que os usuários podem e não podem fazer, tá? Essa questão é interessante, porque dependendo da interface, a gente já, no tópico passado, a gente falou sobre aqueles tipos de interação, né? Consequentemente, os tipos de interação diz respeito a tipos de interface. E dependendo do tipo de interface, possibilita que o usuário possa fazer alguma coisa ou não. Por exemplo, se eu estou utilizando uma interface conversacional que é por voz, então ele vai poder falar como processo cognitivo, tá? E assim vai. Se eu estou desenvolvendo uma mesa tangível, que é uma mesa interativa, para alguns usuários cegos, por exemplo, ele vai interagir com a mesa e, obviamente, que ele vai... a entrada dos dados é baseado no que ele tateia, né? Porque ele vai usar o tátil, ele vai tatear a mesa e vai interagir com a mesa e ele vai receber o feedback também via ou tato ou talvez o som, certamente o som. Então, nesse caso, já seriam outros processos cognitivos que estariam envolvidos, baseado no tipo de interação que a gente vai utilizar. E assim vai. Se eu for utilizar, por exemplo, uma interface exploratória, um tipo de interação exploratória, que eu vou utilizar um capacete e uma jaqueta, onde a jaqueta está toda cheia de sensores e o capacete é um capacete de realidade virtual. Então, eu já vou ter outros processos cognitivos que vão estar envolvidos com essa interação. Tratamento do som, questões de percepção, questões de atenção, porque agora o ambiente vai ser bem maior, porque geralmente ele é de 3 dimensões ou 4 dimensões, e assim vai. Fornece teorias, ferramentas de modelagem, orientação e métodos que podem levar ao design de melhores produtos interativos. Existem processos mentais, tá, que foram estudados ao longo dos anos, da década de 70 até os dias de hoje. Tem ainda pesquisadores da área de HC, mais voltados para a área de psicologia com IHC e antropologia, que pesquisam esses modelos mentais de aquisição do conhecimento, considerando esses processos cognitivos. Nós não vamos adentrar muito nesses processos, muito embora o livro, no capítulo 3 do livro, eu não vou abordar aqui nos slides, porque ele é um pouco mais aprofundado, afinal de contas, esse livro é utilizado tanto a nível de graduação quanto mestrado e doutorado. Então, quem tiver interesse, quiser se aprofundar um pouco mais, nas últimas páginas do 3º capítulo, ele detalha um pouco sobre esses processos mentais que vale a pena dar uma estudada, tá? Inclusive, no quiz, eu vou comentar e eu vou utilizar alguns desses processos mentais com 1 ou 2 perguntas e vocês vão ter que fazer uma pesquisazinha rápida na internet para poder responder. Então, alguns processos cognitivos: atenção, percepção e reconhecimento, memória, aprendizagem, ler, falar, ouvir, resolver problema, planejar, raciocinar, tomar decisão. Todos esses são processos cognitivos e todos esses se aplicam a determinadas situações. A determinadas situações, inclusive no momento em que o usuário está interagindo com o sistema computacional. Tá? Alguns desses processos, basicamente, estão em todos os tipos de interface, em todos os tipos de interação humano-computador, ou humano-tecnologia. Por exemplo, atenção, percepção, reconhecimento e memória. Basicamente, estão em todos. Aprendendo também. Afinal de contas, lembro que aprender a usar é uma das metas e um dos objetivos de usabilidade. Então, é muito importante, a gente deve considerar. Agora, ler, falar, ouvir, resolver problemas, raciocinar, tomar decisão, nem sempre a gente vai utilizar esses processos cognitivos, mas podemos. Dependendo do sistema que a gente vai usar, nós como usuário, a gente pode ter que tomar decisão. E a gente geralmente precisa tomar decisão muito frequentemente. Às vezes, a tomada de decisão, ela é tão intuitiva que a gente toma rapidamente pela própria experiência e bagagem que nós temos de vida. E até mesmo de uso de sistemas computacionais. Mas outros, como raciocínio, resolver problema, depende muito do tipo do sistema. Então eu estou utilizando um sistema que é para projetar cálculos estruturais de obras de engenharia. Certamente o cara, lá, o engenheiro, vai precisar utilizar muito de raciocínio, de planejamento e resolver problema nessa interação com a interface. Ele também, obviamente, vai ter que usar muita atenção, muita percepção, reconhecimento, memória, mas também esses outros processos que são utilizados dependendo do tipo de sistema que a gente vai interagir. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um
desses processos, mais de alguns, menos de outros, e para cada um deles eu vou dizer algumas questões de design que influenciam e que nós, como projetistas e engenheiros de software, devemos considerar na hora de desenvolver uma interface e um sistema como um todo no processo de engenharia de software. Então, o que é atenção? Seleção de coisas para se concentrar em um ponto no tempo da massa de estímulos ao nosso redor. Então, nós vamos interagir com o sistema computacional, tá? Então, a tela ao qual a interface está apresentada e as várias telas, quando eu vou clicando e vou abrindo outras telas, me oferece muitas informações, muitos dados e muitas tarefas aos quais eu posso desenvolver utilizando aquela interface. Então, o mecanismo de atenção é muito importante, tá? O mecanismo de atenção está muito associado com o quão simples e intuitiva a interface é. Por quê? Eu tenho uma interface. Então, quanto menos aquilo que eu quero que o usuário foque naquele momento que ele está interagindo, naquela etapa do processo, da tarefa que ele está realizando, eu tenho que dar um foco especial àquele elemento, àquele componente ou aquele conjunto de componentes da interface. Sob pena de quê? De se eu der atenção a muitas partes da interface ao mesmo tempo, o usuário ficar perdido e não conseguir realizar a tarefa, não ter eficácia, não ter eficiência, etc. Tá? Então, permite que nos concentremos em informações relevantes para o que estamos fazendo. Envolve tanto questões de áudio quanto questões visuais, tá? Não é só o visual, não. Áudio também. Às vezes a gente pode chamar a atenção do usuário através de um som. Por que não? Tá? Ou através do tato. E assim vai. Usualmente visual, mas também pode ser de áudio, de vídeo, de movimento. Todas são possibilidades aos quais nós podemos chamar a atenção do nosso usuário. A atenção focada e dividida nos permite ser seletivos em termos de massa de estímulos concorrentes, mas limita a nossa capacidade de acompanhar todos os eventos. Então, é o que eu acabei de falar. Se a gente tem uma atenção dividida na interface, o que é que acontece? A gente vai ter vários estímulos diferentes que vêm de diferentes partes da interface, mas isso vai limitar, por quê? Porque a nossa capacidade de acompanhar tudo ao mesmo tempo vai ser diminuída. Porque agora eu estou tendo atenção dividida em vários pontos focais, tá? Então, por isso que é importante a gente, mesmo que numa mesma interface, a gente pode ter vários momentos, vários focos de atenção mediante o tempo em que eu vou realizando ou que eu vou passando, tá? Por exemplo, eu posso começar com atenção em um ponto, depois ir para outro, dentro de uma mesma interface, mas porque na realização da tarefa eu passo por aqueles momentos. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho mais à frente que existe um padrão chamado F-shaped, que é o padrão que geralmente os usuários, através de várias pesquisas, se percebeu que o usuário ele tem atenção em uma interface. Então, ele geralmente passa a vista rapidamente, horizontalmente na parte de cima, depois ele volta, depois ele desce um pouquinho, passa novamente, porque ele tem a expectativa ainda que numa segunda parte, um pouco mais abaixo da interface, pode ter alguma coisa importante, porque às vezes eu tenho uma navegação secundária ainda na página principal ou na outra página, e depois ele desce na vertical, ou seja, é um F. Ele primeiro vai, depois ele desce um pouquinho, depois novamente, depois desce. Isso não é lento, não, isso é rapidamente, e isso com vários estudos que foram feitos utilizando a íris do olho para poder ver onde é que a pessoa estava olhando. Então, isso é o padrão mais comum dos usuários interagirem e perceberem o que tem numa tela. Então, obviamente, que a gente vai lá para cima, onde tem geralmente uma navegação primária, a gente pode ter lá em cima, que tem o menu principal, ou o tab principal, que seja, tá? Ah, Petrônio, mas aí pode ser que ele esteja na vertical. Beleza, se ele na vertical, ele rapidamente vai chegar lá na vertical. Mas, independente, ele vai estar num ponto. Então, quando eu cliquei, por exemplo, num menu, porque eu imaginei que era lá que eu queria chegar, quanto a isso, a gente vai detalhar muito quando a gente for trabalhar com navegação. Quando eu for explicar navegação, várias coisas importantes de navegação. Mas, por enquanto, quando a gente clica, por exemplo, num item, lá num dos menus, então, obviamente, que o menu ele pode ser suspenso, ele pode abrir um menu, uma lista de opções. Então, veja que a minha atenção vai para lá, porque teve um movimento de uma abertura de um menu. Então, a minha atenção já foi para lá. Então, quando eu passo o mouse em cima, por exemplo, ele pode abrir em outros submenus. Então, minha atenção foca lá. Então, veja que minha atenção está mudando a todo momento, o meu foco, mas dentro de um fluxo
ao qual faz com que eu vá me guiando na tarefa que eu vou realizar. É diferente, por exemplo, se eu tivesse essa questão de eu seguir para o menu principal, para a navegação principal lá em cima, e ter, por exemplo, um vídeo aqui embaixo se mexendo, ou ter, por exemplo, outro menu aqui embaixo, ou seja, um monte de coisa que ia fazer com que eu ficasse perdido e eu ia ter que pensar bastante para poder tentar entender o que era que eu ia ter que mexer, onde é que eu ia ter que clicar para poder realizar a tarefa ao qual eu estava me planejando quando eu entrei naquele sistema computacional. Ok? As informações da interface devem ser estruturadas para captar a atenção dos usuários. Por exemplo, use limites perceptuais, janelas, cores, vídeo reverso, sons, luzes, bordas, espaços em branco. Todas são elementos visuais ou até mesmo sonoros que a gente pode utilizar para poder chamar a atenção do usuário, para que a gente receba o foco do usuário naquilo que deve ser dado realmente o foco. Aqui tem um exemplo do livro bem interessante, foi um estudo que foi feito por uns pesquisadores americanos, em que isso é um sistema de um hotel, por exemplo, então o usuário, que é o funcionário do hotel, ele vai, ou até mesmo o usuário, se fosse na web, por exemplo, ele iria pesquisar por um hotel, tá? Por um hotel. Beleza. Então, aqui na verdade é o mesmo hotel, mas tem vários quartos, tem o preço. Então, isso aqui é uma possibilidade de apresentação e aqui é outra possibilidade de apresentação. A mesma informação que tem aqui é a mesma informação que tem aqui, porém organizada e apresentada ao usuário de uma forma diferente, inclusive com labels aqui em cima, onde cada uma das colunas. Aí eu pergunto, seria mais fácil encontrar informação aqui ou encontrar informação aqui? Por exemplo, qual o preço de um quarto simples no hotel tal? Você ia ter que sair procurando um hotel aqui para ainda é Belfort, não é Bradley, não é Breezewood, não, quer dizer, ia ser muito complicado. Enquanto aqui, você naturalmente, como você estruturou a sua informação, você já vai eliminando muito rapidamente, por exemplo, a cidade já elimina de cara, depois da cidade já vem para a cidade, a própria cidade, e assim vai. Então, você, de forma muito mais rápida, na primeira apresentação, o usuário demorou 5,5 segundos, enquanto na segunda demorou 3,2 segundos. Por quê? Porque, embora nós tivéssemos a mesma densidade de informação, 31%, ou seja, a mesma informação que tinha na primeira apresentação, tinha na segunda apresentação, mas a forma e o espaçamento que foi dado, a organização, a tabulação dos dados na segunda apresentação foi muito diferente da primeira. Então, na primeira tela, as informações são agrupadas, dificultando a pesquisa, é tudo misturado. Enquanto na segunda tela, os personagens são agrupados em categorias verticais de informação, facilitando o usuário encontrar a informação que ele queria e está aprovado através do experimento que foi realizado. Então, veja que aqui eu utilizei simplesmente espaçamento, tá? E agrupamento. Ou seja, são elementos que eu estou utilizando para facilitar a atenção do usuário para ele encontrar a informação. Algumas implicações de design que são importantes vocês considerarem na hora de projetar um sistema, a interface de um sistema relacionado com a atenção. Então, para cada um dos processos cognitivos, eu vou apresentar as implicações de design. Então, para atenção, primeiro, tornar a informação saliente quando precisa de atenção, tá? Quando precisa de atenção, certo? Então, eu gosto muito do Steve Krug, que a gente vai ver algumas coisas do livro dele, né? Que é esse livro aqui, Não Me Faça Pensar. Recomendo, inclusive, que compre, é um bom livro de cabeceira para consultar de vez em quando. Ele diz o seguinte, quando você fizer uma primeira versão de uma interface, releia, diminua os textos, diminua o texto, revise os labels, revise os itens de menu, revise os componentes, porque ele acha que sempre tem como diminuir e sempre tem como simplificar, tá? Então, a mesma coisa serve aqui para atenção. Quando você deixar alguma informação saliente, porque você quer a informação do usuário, que é o foco do usuário naquele componente, naquele elemento da interface, naquele momento, sempre quando for revisar a sua interface, mesmo você
antes de passar para o usuário. Claro que vai ter um momento que eu vou levar para o usuário, eu vou validar com ele, até mesmo com minha equipe, mas até mesmo com você, ainda como projetista, veja se não tem alguma coisa brigando a atenção com aquilo que você quer, tá? Toda a interface, tirando a home, porque vai ter tudo lá basicamente, mas quando você vai para o segundo nível de hierarquia, terceiro, você tem um foco muito delimitado do que você quer ali. Então deixe o foco lá, tá? Use técnicas que fazem as coisas se destacarem. Aí você pode usar cor, pode usar ordem, espaçamento, sublinhamento, sequenciamento, animação, etc. Som. Existe som? Não. Animação, por exemplo, é uma coisa muito importante para chamar atenção. Também não pode ser muito, senão vira uma festa. Aí cansa o usuário experiente, o usuário minimalista, ele não gosta muito de animação. Tá? Pode até ter um vídeo inicial, não tem nenhum problema, especialmente na home. Mas, no geral, a animação deve ser um pouco evitada, especialmente em sistemas web. Mas aí você tem muitas possibilidades de chamar a atenção do usuário. Evite poluir a interface com muita informação, porque se você poluir a interface com muita informação, você está fazendo com que muitos elementos da interface chamem a atenção. E você não quer que muitos elementos da interface chamem a atenção, e sim aquilo que realmente deve chamar a atenção. Então, se você coloca muita informação, polui demais a interface, você chama a atenção de tudo, o usuário vai ficar perdido, que vai totalmente contra a questão do minimalismo e da simplicidade. Evite usar o mais só porque a linguagem de programação, o React lá que você está usando, o Angular, o que quer que seja, o framework tal, o novo que surgiu, permite que você faça isso, permite que bote o movimento. Não é bem assim, tá? Coloque o movimento onde realmente deve existir. Um grande desafio, eu passei por uma situação dessa num projeto que está acabando agora, dia 16, em que a gente desenvolveu um sistema para um organismo da ONU, é um projeto com um parque tecnológico lá em Campina Grande, e esse sistema tinha muita informação mesmo, e a grande dificuldade é que, por exemplo, tinha algumas telas lá que tinha, talvez, 2.000 linhas de textos, com imagens, com vídeos, não tinha como ser diferente. Então, a grande dificuldade que a gente tinha era de manter a atenção do usuário onde deveria estar. Então, para isso, a gente teve que ir e voltar muitas vezes com o usuário para garantir que realmente a atenção estava onde ele deveria estar. Petrônio, quais foram as técnicas que você mais utilizou para destacar? Usamos muita animação, tá? Animação, por quê? Porque cabia, já que era muita informação. Quando ele estava no momento lá, a gente precisava fazer alguma animação para que ele focasse aquilo ali e esquecesse um pouquinho o que estava acima e o que estava abaixo. Utilizamos cores também, tá? Foi muito importante. Tivemos muita preocupação com a questão da consistência entre as várias páginas, porque eu tinha várias páginas dessas com 2.000 linhas de texto, com animação, com tudo. Então, sequenciamento também, etc. Então, a gente tem que ter muito cuidado e tem que levar sempre para o usuário, porque é ele que valida as informações que a gente projeta. Aqui está um exemplo do Google, que é clássico. Aqui a gente tem, por exemplo, não tem como você ter dúvida onde é o ponto focal dessa página. Aqui é uma página de pesquisa e o ponto focal é no campo de texto aqui, que você vai digitar a pesquisa que você quer fazer. Tá? Então, bastante simplista, bastante minimalista e sem nada brigando com ele para chamar atenção. Até mesmo interfaces do Google, que são bastante, eu diria, poluídas, entre aspas, poluídas no sentido que tem que ser, porque é muita informação que tem, muita ferramenta lá dentro, como é o próprio caso do Gmail, você vê que tem os elementos que ele quer chamar atenção, os pontos focais, para que você foque naquilo que é mais importante. Enquanto se você quiser fazer uma coisa mais detalhada, mais específica, então você tem como procurar lá, navegar nos menus, nas configurações e conseguir fazer. Mas, no geral, aquela questão de enviar um e-mail, de ler os e-mails e navegar nas pastas, aquilo está muito claro, geralmente na parte superior esquerda, porque o F-shaped, né? A pontinha do F está lá do lado esquerdo na parte superior. Então, lá que você começa, lá que você envia o e-mail, logo abaixo, quando você desce, onde você vê as pastas, onde os e-mails estão. Então, veja que ele está seguindo o padrão, já considerando o campo de atenção que a gente usualmente dá quando está interagindo com o sistema computacional. O segundo processo cognitivo é o processo de percepção. Esse processo é muito importante, tá? Inclusive, quando a gente estiver estudando o tópico de interação social,
vocês vão ver que esse é um processo cognitivo muito importante e que a gente deve considerar muito quando está projetando interfaces colaborativas que são utilizadas para interação social, tanto a percepção quanto a notificação. Então, o que é percepção? É como a informação é adquirida do mundo e transformada em experiência. Então, eu estou interagindo com um sistema, tá? Tem a ver com atenção? Total, tá? Mas a atenção tem a ver com onde você vai dar atenção. Como é que está a sua atenção? Se sua atenção está dividida, se sua atenção está espalhada, se está focada. A percepção não. A percepção diz muito, se eu for pensar em design de interação, está muito relacionada com feedback, está muito relacionado com compreender o que está se passando na interação. Porque eu estou interagindo com o sistema. E eu tenho que estar percebendo tudo que está acontecendo. Então, o que foi que mudou, o que foi que eu já acessei, o que eu não acessei, o que eu já fiz, tudo isso tem respeito à percepção. Imagine que eu estou usando o LinkedIn, por exemplo. Então, estou usando o LinkedIn, tem um monte de informação lá, inclusive do lado eu tenho aqui os... Vou entrar aqui bem rapidinho. Então, beleza, eu tenho o meu LinkedIn, tá? Se a gente pensar no F-Shaped, parece que o LinkedIn, ele seguiu ao pé da letra, né? Porque você faz aqui, né? Aqui, você vem aqui primeiro, depois você volta, geralmente desce, vai mais uma vez, aqui não vai ter muita coisa, mas aí, de repente, você vê a primeira postagem que você está vendo e depois você desce. Então, veja que aqui tem muitas informações importantes aqui em cima, quando eu vejo minha rede, trabalhos, mensagens, notificação, desço um pouquinho, aqui eu vejo a primeira postagem que aparece para mim, e eu desço aqui embaixo e tenho outras informações muito importantes, por exemplo, algumas páginas que eu tenho, etc. Então, aqui do lado, se você prestar atenção, eu tenho os usuários, os meus... eu tenho as pessoas que estão conectadas comigo, e, por exemplo, imagine que alguma pessoa fale comigo no momento que eu estou conectado. Automaticamente, ele vai ficar com a cor aqui mais escura, negrito, tá? Vai aparecer que está se mexendo, então, ou seja, aqui ele vai chamar minha atenção e eu vou perceber que alguém falou comigo. Primeiro que vai ter uma mudança aqui, porque, por exemplo, imagine que Vitor Dias falou comigo, então o nome dele vai lá para cima, fica preto, negrito, então isso chama minha atenção, porque um movimento fez com que minha atenção fosse para lá. Então aqui eu estou navegando ainda, tá? De repente, alguém curtiu uma coisa que eu fiz, então automaticamente esse 19 aqui, ele muda de 19 para 20. De novo, minha percepção vai focar nesse notifications, porque aconteceu alguma coisa, que alguém notificou alguma coisa minha. E assim vai. Então, são elementos de percepção que faz com que eu perceba o que está acontecendo, tá? Por exemplo, aqui eu estou no Gmail, tá? Imagina que eu estou no Gmail. Beleza, estou abrindo o Gmail aqui. Aqui, bem grande e tal. E aqui eu tenho o botão de escrever, aí eu clico em escrever. Então, cliquei em escrever. Tá meio lento no computador. Mas é na minha internet. Então, veja que aqui apareceu um modal para eu poder escrever o e-mail para assunto, tal, tal, tal. Então, veja que claramente, quando esse modal aparece, mesmo que ele apareça do lado direito, na parte de baixo, embora ele seja grande, obviamente que minha atenção e eu percebo claramente que aquilo apareceu. Então, minha atenção volta para ele e eu começo a digitar o meu e-mail, tá? Se eu estou aqui navegando, por exemplo, eu estou conversando com alguém, eu deixei ele em stand-by aqui, e chega um e-mail para mim, o que é que acontece? Isso aqui vai se mexer um pouco, porque vai aparecer o e-mail em cima, e eu vou perceber que algo aconteceu. Então, todos esses são elementos de percepção que fazem com que eu perceba o que está acontecendo no contexto da interface ao qual eu estou utilizando. Isso é importante, patrão? Claro que é. Então, se eu clicar aqui em rascunhos, por exemplo, se eu clicar aqui em rascunho e ficou esse background aqui no rascunho, é para deixar o rastro do que foi que eu fiz. Então, eu percebo claramente que eu estou no meu, na minha parte de rascunho. E assim vai. Vamos continuar, senão não acaba hoje
Eu começo a falar e não paro de falar. A implicação óbvia é conceber representações que são facilmente perceptíveis. O texto deve ser legível, os ícones devem ser fáceis de distinguir e de ler. Então, isso não é só movimento, tal, que chama a nossa atenção, tá? Mas até mesmo se o texto é legível, se o texto tem um tamanho correto, se o label e o título da página está correto, se está combinando com o mesmo label que estava lá no item do menu que eu cliquei para poder abrir a página, se os ícones são corretos, se representam aquilo, que se é uma metáfora para aquilo que realmente ele representa, tudo isso facilita a minha percepção, mesmo que seja de uma maneira estática. Aqui tem um exemplo de um contraste, que eu estou dando contraste pelo espaçamento, como vocês estão vendo aqui, ó. E aqui eu estou dando contraste tanto pelo espaçamento quanto pela moldura, tá? Estou fazendo uma moldurazinha aqui, e claramente você vê que com a moldura e o espaçamento fica muito mais fácil de eu perceber os grupos que são formados, que é esse conjunto de informação aqui, cada um representa alguma coisa separada, do que se fosse aqui, tá? Então, a borda aqui, no caso, é mais um elemento que facilita a percepção. Tem nada a ver com atenção aqui é percepção, para perceber quais são os elementos que estão agrupados. Aqui o que é mais fácil de ler, porque então aqui é uma relação da cor do background com a cor da fonte. Alguém pediu para eu falar um pouquinho sobre isso, eu vou falar sobre cores, vou gravar um videozinho só sobre isso, porque os vídeos de navegação tá, eu já tenho gravado, não vou regravar, porque são vídeos longos, mas aí eu vou gravar um vídeo específico de cores, definição de backgrounds, e eu vou colocar lá no tópico de interface. Então, quais são os mais fáceis de visualizar aqui? Esse aqui, o horizontal, que é o background branco com a letra preta, por exemplo. Esse aqui também, o azul com a letra amarela, mas veja como esse é complexo. Até mesmo esse azul com vermelho, parece que o vermelho ele tá tremendo. Não sei se para vocês que tem 20 anos, 19 anos, para mim que já tenho 40 anos, eu já vejo um pouquinho se mexendo, até mesmo o branco no amarelo também é difícil de ver. Então, são coisas básicas e coisas simples que a gente tem que ter muita atenção para que a gente faça com que o usuário perceba claramente o que está lá. Então, imagine texto. O texto é uma coisa tão delicada, porque se tem texto na minha interface, especialmente se for na página principal, eu não estou falando de navegação, de menu horizontal, nem vertical, estou falando da página mesmo. Se tem texto lá, é que é um texto para o usuário ler, ou pelo menos ele faz uma leitura dinâmica e entender o que está acontecendo ali. Então, tem que ter muita cautela, porque se o usuário não conseguir ler, se a fonte está muito pequena, se a fonte está com uma letra que eu não consigo diferenciar do background, isso vai fazer o usuário se frustrar, né? Que é um objetivo negativo de experiência do usuário, e ele vai simplesmente sair do sistema e vai procurar outro, se ele tiver a opção. Aqui é o que eu falei para vocês, a percepção em páginas web. Então, claramente, a parte que o usuário olha primeiro é o top left, tá? Então, é a parte superior esquerda, tá? Então, o padrão, usualmente, é o padrão de F-shape. Veja que aqui, ó, tá vermelhinho, tá? Tá vermelhinho aqui de novo e tá vermelhinho aqui formando um F. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Ah, mas tem uns espaços aqui. Não, isso não é ao pé da letra. Aqui são vários estudos, né, que foram feitos, e aqui está mostrando claramente que tem um padrão F-shaped em todos. E veja que em todos o top left estão destacados. Por isso que o top left é um lugar tão importante que deve ser dado atenção, porque geralmente a gente olha para lá. Então, por isso que os menus estão aqui, ou começam por aqui, ou aqui, porque ele está aqui, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma logo do meu sistema, porque é importante eu identificar se eu entrei no lugar correto. Opa, eu entrei no lugar correto, então eu vejo logo a logo aqui, tá? Não, patrão, mas aí onde é que está a questão do usuário? Tá? Não, tá do lado direito. Porque o usuário não é a primeira coisa que ele vai ver, se ele vai se logar, se ele vai se cadastrar, não, depois. Ele sabe claramente que já é um padrão de projeto, ele saber que vai do lado direito e olha lá, tá? Mas é importante ele identificar claramente que ele entrou no lugar correto. Então, esse padrão F-shape é importante e também tem bastante a ver com a questão de percepção. Algumas implicações de design quando se trata do processo cognitivo percepção. Primeiro, os ícones devem permitir que os usuários distingam prontamente seu significado. Pessoal, parece óbvio, mas não é. Ícone é um caso à parte em interface. Sempre que terminar de construir suas telas, que terminar de escolher seus ícones, primeira coisa, veja se eles estão consistentes dentro de todo o sistema, e segundo, veja se são corretos.
leve para a equipe, discuta com a equipe, leve para o usuário. Existem várias páginas web que tratam de ícones. Muitas vezes existe mais de um ícone para aquele mesmo tipo de ação, e a gente vai ter que decidir qual deles vai utilizar, porque existe mais de um que é padrão, tá? Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção. Quando eu for mostrar a parte de interface, eu vou mostrar algumas páginas grandes, alguns sistemas grandes, e-commerces grandes, aí europeus, que tem falhas homéricas na questão de ícones, tá? Borda e espaçamento são formas visuais eficazes de agrupar informação. É muito importante borda, tá? E espaçamento. Então, quando tiver lá no HTML5, que forem escolher o padding, então tenha muito cuidado com esse espaçamento que você faz, porque o espaçamento faz com que a informação que está dentro dela fique altamente perceptível. E borda também quando couber. Tá? Então, por isso que quando a gente vai botar uma borda, para botar um botão, sempre um botão vai ser mais perceptível do que, por exemplo, somente um label. Se por acaso o seu menu for simplesmente 5 palavras. Tá? Aquilo representa um menu. Por que eu sei que aquilo é um menu? Eu sei porque ele está agrupado na forma de um menu, a localização dele parece um menu, mas com certeza estaria muito mais claro se aquele fosse, por exemplo, se tivesse umas bordas, representasse um botãozinho, muito claramente que ali seria clicável e tivesse uma setinha para baixo para dizer que ele abriria. Mas, às vezes, o minimalismo, às vezes, a simplicidade da página, do sistema que a gente está desenvolvendo, não nos permite colocar esses botões, porque, às vezes, é mais agressivo, é pesado. Então, tudo bem. Estou só dizendo que bordas e espaçamentos são excelentes formas visuais da gente fazer se perceber alguma coisa que a gente queira. Sons, importante, quando deve, mas devem ser audíveis e distinguíveis. Se você está usando sons, tá? Para pessoas cegas, por exemplo, em sistemas acessíveis, o som tem que ser audível, tá? Você tem que entender. É a mesma coisa da fala. Se o sistema é conversacional por voz, eu tenho que entender o que está vindo do outro lado. Aí, às vezes, eu não vou citar nomes, que é uma empresa aqui de João Pessoa, certa vez ficou insistindo comigo para eu testar um sistema deles, querem fazer umas parcerias com o mestrado, que eles tinham um sistema lá, eu não vou falar muito, senão vocês vão identificar qual é, que, resumindo, era por voz, tá? A gente fazia algumas coisas lá e ele transformava por voz. E era muito robótico a voz, não tinha entonação, falava uma frase inteira ou várias frases e você cansava demais de ouvir porque não tem entonação nenhuma, porque ele estava utilizando aquelas ferramentas computacionais que já tem, aqueles frameworks computacionais de desenvolvimento que transforma texto em voz. Então, era muito cansativo. Então, se vai ter fala, tem que ser bastante audível e tem que ser aceitável. A gente tem que se permitir que a gente escute e consiga manter um diálogo utilizando aquela fala ou aquele áudio. O texto deve ser legível e distinguível do fundo, é uma coisa importante, deve ser claro. E se a interface for tátil, deve permitir que os usuários reconheçam e distingam diferentes significados. Então, é muito comum interfaces táteis para cegos sejam associadas com elementos sonoros. Então, isso deve estar muito associado, tá? O som deve ser perceptível, deve ser claro e deve fazer sentido, porque um próprio som, por exemplo, se o som faz pam, isso é um sinal o quê? De negativo, de que alguma coisa está errada. Se é um sinal mais suave, se é um sinal mais agudo, geralmente diz respeito a algo que é sucesso, tá? E o tátil também. Então, você tem que utilizar o braille, se for o caso, ou utilizar, não é ícone que chama, mas os símbolos que representam alguma coisa para a comunidade cega, e assim vai. Então, tem que estudar, obviamente, que isso aí é uma coisa mais específica. Quem trabalha com acessibilidade, geralmente é especialista nisso. Eu tenho, inclusive, uma amiga, Virginia Chalegre, que ela, na época que fazia doutorado na UFPE, ela fazia mestrado lá, e hoje ela tem uma empresa lá em Recife, lá no Porto Digital, só para trabalhar com acessibilidade de sistemas computacionais. Ela se especializou em HC e, mais especificamente, dentro da área de acessibilidade. É bastante legal. E, inclusive, um dia desse eu entrei na página lá, vi que ela tem muitos projetos com empresas multinacionais, realmente bastante interessante, mas que precisa de muita especialização. O terceiro processo cognitivo é o processo de memória, tá? Esse é delicadíssimo, porque a nossa memória é limitada, tá? Nós temos a memória de curto prazo, nós temos a memória de longo prazo. A memória, ambas têm limite,
não tem espaço para tudo, e obviamente que aquilo que entra na nossa memória de longo prazo, alguma coisa foi feita para que ela fosse para lá, tá? E existem as nossas limitações. Então, por isso que é um processo cognitivo tão importante quando a gente trata de interfaces e de interação. Não é à toa que as interfaces migraram de interfaces por comando para interfaces gráficas. Porque a interface gráfica, a gente reconhece o que a gente vai fazer e, através do reconhecimento, a gente acessa, navega e realiza a tarefa que a gente quer. Enquanto na época que a gente fazia por comando, a gente tinha que lembrar dos comandos. Tá? No máximo, a gente tinha um help, a gente podia, talvez, colocar só a primeira letra e dar um tab e ele apresentar, e às vezes dava um tab e ele mostrava 10 opções ou 100 opções, ou seja, tinha toda uma dificuldade. Então, memória é algo que deve a gente discutir e deve vocês ter consciência que deve ser considerada na hora de projetar o sistema computacional. Envolve a primeira codificação e, em seguida, recupera o conhecimento. Então, quando a gente vê alguma coisa, automaticamente a gente codifica aquilo, a gente processa e a gente vai no nosso cérebro buscar aquela informação na memória baseada naquele processamento que a gente fez, estando correto ou não. Mas é assim que funciona na memória. Não nos lembramos de tudo. Envolve filtrar e processar o que é atendido. Então, inclusive, tem coisa que a gente sequer lembra, porque a nossa mente, o nosso cérebro é tão complexo que às vezes ele bloqueia, tem toda aquela questão psicológica que nem vale a pena a gente discutir isso, tá? Mas o cérebro por si só, se fosse perfeitinho, tá? Envolve fazer um filtro, tá? Isso rápido, no momento que a gente está pensando, envolve perceber alguma coisa, depois codificar, processar aquilo, fazer um monte de filtro para poder ir buscar alguma coisa na memória e trazer. O contexto nessa questão é extremamente importante, tá? Se eu, por exemplo, quiser lembrar de alguma coisa do nada, sem nenhuma contextualização, é muito complicado de eu lembrar. Mas se eu contextualizo, se eu sei onde, sei quando, sei quem são as pessoas que estão envolvidas, é muito mais fácil porque eu faço um monte de associação e ajuda na filtragem. Tem até um exemplo no livro que é tipo assim, às vezes você mora num prédio, por exemplo, com outras 500 pessoas, 2 torres gigantes, e você, por exemplo, encontra uma pessoa dessa no aeroporto lá em São Paulo. Você cruza com ela, ela fala com você fala com ela, obviamente, com uma reação, e você diz, cara, onde é que eu lembro dessa pessoa? Tá? Porque é uma pessoa que você vê, eventualmente, lá no prédio, no elevador, de vez em quando. Obviamente, se você tivesse encontrado com ela, talvez a própria cidade que você mora, fosse muito mais fácil lembrar quem era ela, tá? Do que se fosse São Paulo. São Paulo, você vai pensar logo, caramba, pode ser qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa da minha cidade, ou uma pessoa de onde eu já morei, ou uma pessoa da minha infância, uma pessoa... Se é de uma pessoa, que é onde eu moro, já é mais fácil. Se for dentro do prédio, com certeza eu vou reconhecer a pessoa, porque é muito mais contextualizado. Então, a contextualização é algo muito importante. Então, aqui está dizendo, nós reconhecemos as coisas muito melhor do que somos capazes de lembrar. Então, é importante lembrar também a questão da memorização, da lembrança é importante, às vezes a gente usa, mas, no geral, nós, como usuários do sistema computacional, a gente reconhece as coisas, muito mais do que a gente lembra. Então, por isso que é importante usar os padrões, por isso que é importante usar uma navegação muito correta, labels corretos, hierarquias corretas, textos, não é correto, mas títulos de páginas corretas, quantidade de texto satisfatória e suficiente, simplicidade, intuição, tudo isso para que a gente reconheça consistência entre as várias páginas do mesmo sistema, para que a gente possa reconhecer as coisas, navegar e realizar o que a gente tem que fazer. Tem até uma pesquisa, eu vi no livro de Steven Krug, que ele diz o seguinte, os usuários, eles não ligam muito de ter que clicar muitas vezes para realizar uma tarefa, desde que ele tenha a percepção e tenha a consciência de que ele está clicando e vai chegar no lugar correto. Tá? Não é o fim do mundo, de vez em quando, eu clicar em algumas coisas e errar, e chegar no canto que eu não deveria chegar. Mas aí, o objetivo de usabilidade e segurança diz o quê? Que se a gente errou, a gente tem que ter a possibilidade de voltar para poder fazer novamente. Agora, se de vez em quando eu erro, não tem nenhum problema. Se a maioria das vezes eu navego, eu quero fazer tal coisa, eu olho, clico aqui, chegando eu quero, beleza. Na outra vez, eu quero fazer tal coisa, navego,
no primeiro item de menu, no outro subitem, abro uma tela, clico no link, abriu o formulário que eu queria. Ou seja, se eu clico várias vezes, mas eu chego onde eu quero, isso o usuário não liga muito, tá? O que ele se frustra muito é se ele vai clicando e ele erra, ou se ele precisa pensar muito. Eita, ele abriu as opções de menu, aí tem 4 opções de menu. Caramba, é esse ou esse? Tá, eu vou comprar um aspirador de pó, tá? Aí, lá na parte de eletrodomésticos, aí aparece eletrodomésticos para carro ou eletrodomésticos para casa. Eu quero um aspirador de pó, pode ser para os dois, aí vou ficar na dúvida. Então, esse tipo de coisa que o usuário não suporta, tá? Essa dubiedade. Então, por isso que é muito importante ter o cuidado com a navegação, com os títulos, com os labels, para que você navegue, que o usuário dê uma olhada na tela, faça o padrão F-Shaped e automaticamente ele já clica em algum lugar e ele consiga clicar no lugar correto, para ele poder ser guiado até onde ele quer chegar. Tá? Porque ele não vai ler tudo devagarzinho. Você botou um texto lindo, uma mensagem de paz lá na tela. Tu acha que ele vai querer ler isso? É óbvio que não. Ele vai querer rapidamente. A não ser que eles não passam para isso, né? Para oferecer mensagens faz o professor. Mas se não, tem que ser o mínimo possível, somente o suficiente. Até o Steven Krug disse: fez um texto, revise, corta pela metade. Revise de novo, corte pela metade de novo. Porque sempre dá para diminuir. Então, processamento na memória, primeiro codificação é o primeiro estágio, determina quais informações são atendidas no ambiente e como são interpretadas. Então, para isso, a contextualização é muito importante. Aí, uma coisa que é essencial. Quanto mais é processado em termos de pensar sobre isso e compará-lo com outros conhecimentos, mais aquela informação entra na nossa memória. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Isso aí eu estou falando do processo cognitivo de memória, né? Então, eu vou estudar um assunto. Então, eu leio o assunto, beleza, acabou, só li aquilo ali. O que é que vai ficar na minha memória de curto prazo? Algumas poucas coisas. Na minha memória de longo prazo, certamente quase nada, tá? Outra possibilidade é eu vou estudar aquele assunto, mas ao mesmo tempo eu peguei aquele assunto e fiz um experimento, tá? No laboratório. Comparei os resultados, ou seja, eu fiquei pensando, fiquei discutindo, fiquei raciocinando, fiquei tomando decisão. Aquilo certamente vai estar na minha memória de curto prazo durante um bom tempo e vai muita coisa daquilo entrar na minha memória de longo prazo, tá? Então, isso é a forma que a gente tem de processar as informações e colocar na nossa cabeça. Então, é isso. Então, o contexto afeta muito, né? Muito importante o contexto, já falei sobre isso. Ok. Aí tem uma questão importante de memória, que é a questão de reconhecimento versus lembrar, tá? Que na interface, e a gente sempre tem que prezar para que o usuário reconheça, tá? Por isso que o ícone tem que estar correto, por isso que o label tem que estar correto, por isso que as coisas têm que estar agrupadas corretamente, por isso que não tem que ter dubiedade, porque eu tenho que reconhecer e saber, por isso que eu tenho que usar o padrão, por exemplo, F-Shaped, por isso que eu tenho que dar foco na atenção do usuário, para que ele não fique perdido, ou seja, tudo para que ele reconheça o que ele quer e ele acesse. Porque se eu for esperar que ele lembrasse, como é que seria a nossa tela? Seria somente um campo digital que ele quer fazer. E eu teria que lembrar. Então, semana passada eu acessei uma página que era sobre uma página de padrões de projeto de interface. Então, eu pesquisei bastante, passei 2 horas pesquisando e consegui encontrar 2 páginas que são bem legais, portfólios sobre padrões de projeto de interface. Então, uma delas eu lembro muito, que eu uso muito, que é o edesign.com, tá? E outra eu não lembro, tá? Ou seja, eu não lembro mesmo. Então, se eu for mostrar para vocês agora, 2 páginas legais de padrões de projeto de interface, eu abro o browser e já clico. E o edesign.com já é uma que eu lembrei. Porque é uma coisa que eu já usei muito, eu já raciocinei, eu já fiz alguns projetos com ela, eu já passei a atividade na DHC com ela, a gente ficou trabalhando em cima dela, então eu lembro. A outra que eu acessei semana passada, eu não vou lembrar, tá? Mas eu tenho o computador e os sistemas ofereceram elementos para facilitar a minha vida, o browser. Por exemplo, eu posso olhar no histórico, de 6 dias, 7 dias atrás e ver qual é. Aí eu vejo várias páginas que eu entrei e eu, vendo aquelas páginas, eu reconheço aquela que eu queria lembrar, tá? Ou até mesmo eu tinha colocado no meu bookmark, tá? Então eu coloquei a estrelinha lá e eu vou lembrar mais fácil. Então veja que eu não tenho que esperar que o usuário lembre de tudo, porque ele não vai lembrar. O que eu tenho que fazer é oferecer elementos para que ele reconheça, tá?
Outra coisa importante, dependendo do tipo de interface que você vai desenvolver e da tarefa que ou das tarefas e atividades que os usuários vão desenvolver utilizando o sistema computacional que você ajudou a projetar, que muitas vezes ele vai armazenar as coisas e vai precisar depois recuperar essas informações, tá? Seja texto, por exemplo, imagina que eu estou no meu computador, arquivo. Arquivo é um caos, tá? É um caos porque o próprio Windows, quando eu usava o Windows, não uso há exatamente 10 anos, fez 10 anos hoje que eu comprei esse computador e que eu não uso mais o Windows, mas eu lembro que quando eu usava, e até quando eu usava no IFPB, muito depois de 10 anos, aquela busca que o Windows fazia para encontrar o arquivo era muito ruim. Ele nunca encontrava, era muito ruim. Hoje ele melhorou bastante. Eu andei pesquisando o ano passado, o ano retrasado, melhorou bastante. Mas ele não se compara com o Spotlight do Mac, tá? Tudo que eu quero buscar, ele encontra muito facilmente, tá? Ele é muito eficiente. Por quê? Porque desde quando os primeiros sistemas operacionais da Apple foram desenvolvidos, que isso foi uma questão de princípio para Steve Jobs e para a equipe, que era colocar um elemento fácil de reconhecimento. Então, eu acho tudo muito facilmente. Dificilmente aqui você vai no Finder, aqui no Mac. Você sempre busca o Spotlight. Então, o que acontece é que você deve sempre oferecer artifícios para que o usuário se lembre e reconheça aquilo que ele quer fazer. Deixa eu dar outro exemplo para vocês, muito bom. Deixa eu abrir aqui meu Gmail de novo. Tá? Então, o que é que o Gmail, por exemplo, eu recebi uma informação, um e-mail, que eu considero muito importante. Eu venho aqui, por exemplo, tá? Eu venho aqui, e eu faço o quê? Bom, agora deu um branco, eu não vou lembrar como é que... aqui. Eu vou colocar no marcador. Em um dos marcadores que eu tenho. Então, o marcador é um dos artifícios que o Gmail tem para que você facilite reconhecer onde é que as coisas estão, tá? Outro, qual seria outro? O buscar, tá? Se eu venho aqui e eu procuro, por exemplo, Eremita, tá? Ele vai trazer todos os e-mails que estão relacionados com Eremita, que a gente trabalha em vários projetos juntos, com orientação do mestrado. Ou seja, eu tenho vários artifícios para facilitar, localizar e reconhecer aquilo que eu quero. Porque não dá para confiar que eu vou lembrar de tudo. Não vai dar para... Eu vou lembrar de muito pouco, tá? Ok, continuando. Então, esse reconhecimento versus lembrança, isso inclusive é uma heurística de Nielsen. Você vai ver isso mais na frente, que é uma heurística, tá? Já ouvi falar da teoria de George Miller, de 1956, que é o seguinte, ele diz que a pessoa lembra de 7 coisas. Imagina que ele fez um experimento, que ele mostra, por exemplo, algumas imagens de alguns animais, fez vários testes com muitas possibilidades, e geralmente as pessoas lembram de 7 mais ou menos 2, ou seja, de 5 até 9, tá? Então, isso é uma teoria importante na psicologia relacionada com a memória, e que muitos designers de interação, muitos engenheiros de software, querem trazer isso para as interfaces, tá? Então, as pessoas dizem, não, o meu menu só vai ter 7 itens. Um dos itens de menu só vai ter 7 sub-itens. Minha barra de ferramentas só vai ter 7 ícones. Minha lista, 7 marcadores. Meu menu suspenso, 7 itens. Ou seja, tudo 7, porque ele quer se basear na teoria de George Miller, que vai de 5 até 9. Aí eu pergunto, está correto ou está errado considerar a teoria de George Miller para essa questão de projeto dos componentes da interface? Eu vou responder isso exatamente associando a questão de memória com o reconhecimento. Por que isso está errado? Primeiro, questão de lista, menu, barra de ferramenta, menu de novo aqui, guia, que são tabs, tudo isso são componentes de uma interface. Tudo isso o usuário vê. Tudo isso o usuário percebe na tela quando ele entra. Quando ele entra, ele vê isso na hora. Ele não entra num sistema, na interface, e diz, pronto, você entrou agora no sistema, fecha o olho. Agora lembre, você agora está no menu arquivo. Agora lembre dos itens de menu, ele só pode ter 7. Não.
você está lá, você reconheceu que era arquivo, você queria entrar, você clica em arquivo, ele abre as opções de menu. Por que você não tem que se preocupar com essa teoria de George Miller, da psicologia, da memória? Porque com interface gráfica, você tem possibilidade de fazer com que tudo fique disponível para o usuário, se for feito corretamente, com calma, com simplicidade, utilizando os princípios de design, os objetivos de habilidade, de modo que ele vai navegando e ele encontra tudo que ele quer. Então, ele pode ter 10 opções de menu, 10 subitens, quantos quiser. Porque ele está navegando nele, ele está vendo, ele está percebendo o que está lá, está tendo atenção e está clicando onde deve clicar, tá? Então, essa teoria é furada, não entre nessa onda. Tem, inclusive, uma grande empresa de vender cursos na internet. Eles têm um curso sobre experiência do usuário, que é design de interação. Na verdade, o nome do curso é design centrado no usuário, que ele diz isso, por exemplo. E está errado, tá? Ok, eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Até mais, pessoal.